Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Bom dia a todos. Nós estamos aqui na nossa EBD Online e hoje com uma boa notícia, né? Você está nos acompanhando aqui pela nossa EBD, pela internet, mas nós também retornamos na data de hoje com a nossa EBD presencial. Se você não é do grupo de risco, convidamos você então a estar conosco lá no nosso templo aos domingos pela manhã, de 9 às 10h30 mais ou menos, para a nossa EBD Online. Fazendo um destaque em relação ao nosso plantão financeiro. Já que nós estamos lá na igreja todos os domingos, de 9 às 10h30 para a nossa EBD, nós retornamos então ao nosso plantão financeiro também todos os domingos, de 9 às 11 da manhã. Tá joia? Então não perca o horário, né? De 9 às 11 da manhã, você pode estar indo lá na igreja levar o seu dízimo, a sua oferta, o seu quilo para o plantão financeiro, todos os domingos, a partir desse primeiro domingo de março, de 9 às 11 da manhã. E EBD Online continua para você que ainda não foi vacinado. Já tem gente aí tomando a segunda dose. Nessa semana minha avó já tomou a segunda dose. Então aos pouquinhos nós estamos chegando à imunização, né? Com a graça de Deus. Eu acredito que em pouco tempo nós vamos vencer tudo isso aí que nós estamos vivendo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Esdras, no capítulo de número 7, no versículo de número 10. Nós chegamos aí à nossa lição de número 6 da nossa revista Palavra e Vida, a série Recomeçar. Esdras, capítulo 7, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la. Isso é muito importante dentro desse texto. Para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras, capítulo 7, versículo de número 10. Caminhando na direção certa. Caminhando na direção certa. Esdras, meus irmãos, ele é citado na Bíblia. Nós estamos estudando o livro de Esdras e o livro de Neemias. Hoje eu quero falar com você apenas sobre Esdras. Esdras, ele é citado na Bíblia como um escriba, né? Um escriba. Daqui a pouco eu vou explicar para você o que é um escriba. Ele era alguém hábil na lei de Moisés, ele era alguém que tinha uma tarefa de Deus, né? Uma tarefa primordial, que era a de ensinar a palavra do Senhor àqueles que não a conheciam. Aqui em Esdras 7:25, isso fica muito claro. Essa era a missão de Deus para Esdras, ensinar a sua lei, a sua palavra àqueles que não tinham conhecimento da palavra de Deus. Mas Esdras, ele era um escriba. Talvez se você já é crente há muito tempo, você está lendo a Bíblia, está lendo a palavra, você ouve muito essa expressão escriba, você já deve ter se perguntado o que significa um escriba, o que era um escriba, o que um escriba fazia. Você sabe o que era um escriba? Momento teológico, né? O que era um escriba? Meus irmãos, quando a gente volta no tempo, a gente vai lá à época de Moisés, para frente, apesar que na época de Moisés ainda se escrevia muito em tábuas, né? Tábuas de pedra. Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Mas já lá no tempo de Moisés, isso já acontecia, e para frente também, se utilizava muito papiro. E o papiro, ele tinha uma vida útil muito pequena, né? O papiro era algumas folhas de plantas, principalmente de algas, prensadas, e se faziam papéis, e ali também se escreviam com tinta, né, nesses papiros. Seja nas tábuas,
seja nos papiros, mas principalmente no papiro, os escribas eram aqueles que reproduziam um documento. Então vamos para o papiro, que é mais fácil de entender. Imagina a lei de Moisés, do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele era escrito em papiro, e aí o papiro tinha uma vida útil, sei lá, assim, falando, eu não sei de cabeça, mas imagina aí uns 2 anos de vida. Não era isso tudo, era até algumas vezes um tempo menor, de 1 ano a 2 anos de vida. E aí ele começava já a estragar, ficava um pouco rígido, quando você abria o rolo ele quebrava. Então os escribas eles eram muito importantes, porque eles ficavam copiando os documentos. Então você tinha ali os papiros, os rolos com o Pentateuco, que eram as leis de Deus, as leis de Moisés. Os escribas eles tinham que ficar copiando aqueles documentos antes de 2 anos para aquele documento não se perder. Mas o que acontecia? O escriba ele copiava tanto o documento, copiava, que o documento ficava na cabeça dele. Mas nós estamos falando das leis de Moisés, as leis que Deus entregou a Moisés. O escriba ele copiava tanto a lei de Moisés, a lei de Deus, que ele ficava com isso na cabeça. E você lembra que Moisés ele trabalhava como um juiz, né? Ele julgava as causas do povo, e algumas brigas do povo, alguns conflitos do povo eram solucionados ali por Moisés com base na lei de Deus. Começaram então a chamar para os julgamentos os escribas, para que eles pudessem ajudar Moisés a tomar a sua decisão, né? Ou outros julgadores aí além de Moisés. E os escribas falavam assim: olha, fulano tem razão na sua causa, porque lá em Deuteronômio está escrito tal, né? E aí fazia a defesa daquela pessoa. Assim nasceram os advogados. Os advogados, então, eles são frutos dos escribas. Os escribas são os pais da advocacia moderna, né? Mas o que eu quero dizer para você é que Esdras ele era um escriba, ou seja, como alguém que copiava as leis de Deus o tempo inteiro, para que elas não se perdessem, para que os papiros não estragassem, estava sempre fazendo cópia, ele tinha a lei de Deus na mente. Esdras era um grande conhecedor da palavra do Senhor, um grande conhecedor. E aí eu quero ver com você hoje um pouquinho o que chama a nossa atenção na vida de Esdras. O que esse escriba tinha para ensinar ou tem para ensinar para nós. O tema da nossa lição é caminhando na direção certa. Talvez o tema da lição ele já é uma mini mensagem, né? Mais do que nunca as pessoas estão caminhando em direções erradas e nós precisamos caminhar na direção correta, e a direção correta é a direção de Deus. Eu achei muito engraçado ontem, eu conversava com alguém e essa pessoa me falou que um conhecido estava dirigindo na contramão e vários carros vieram contra ele, e aí ele gritou para essa pessoa que estava na contramão: só você tá certo, todo mundo tá errado, ironizando, né? Porque ele estava dirigindo na contramão. Mas atualmente as coisas estão assim. Muita gente está dirigindo na contramão de Deus e está achando que está certa, que é Deus que está errado, né? A pessoa que dirige na contramão acha que ela é a única certa e o mundo inteiro está errado. Mas as coisas não são assim, não é? O mundo hoje está nos levando a vivermos na contramão. Gente, vamos lá. O que chama a nossa atenção na vida de Esdras? Em primeiro lugar, a disposição de conhecer a vontade de Deus. Quando eu olho para a vida de Esdras, eu vejo a sua disposição de conhecer a palavra de Deus. Ele era um escriba, mas ele não ficou preso a isso. A sua profissão era copiar. Mas os escribas, fazendo um parênteses aqui, agora ela vai rir, porque ela está acompanhando aqui a IBD Online. Os escribas lembram muito minha mãe.
A minha mãe, ela tinha mania de pegar livro emprestado com os outros e ao invés de tirar xerox, como você e eu, ir lá na máquina e copiar o livro, ela copiava o livro à mão. Então praticamente eu sou filho de uma escriba, porque ela tinha mania de copiar os livros à mão. Mas o que chama a minha atenção em Esdras é a sua disposição de conhecer a vontade de Deus. Era escriba, ele tinha mesmo que por profissão copiar a palavra, copiar, mas ele não ficou preso a isso. Ele tinha interesse pela palavra de Deus. Ele tinha disposição de conhecer cada vez mais. E nós vivemos em um tempo em que cada dia mais surgem novidades contrárias à palavra de Deus. Basta aí você ligar a sua televisão, você vê que o mundo é completamente contrário àquilo que o Senhor quer para nós. As suas leis, os seus ensinamentos. Hoje a pregação do mundo, o discurso do mundo é de que a lei de Deus, a vontade de Deus, ela não é mais válida, não é? Deus, ele tem propósitos para o casamento. E o mundo, ele fala para nós hoje que o casamento não é mais aquilo que a Bíblia diz. Casar virgem, a Bíblia fala que é o correto, o mundo fala que é errado. Divórcios, a Bíblia fala que Deus não olha isso com bons olhos, né? A palavra fala, inclusive, que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração humano. O mundo já vem falar que o divórcio é natural, né? Os casamentos hoje são descartáveis, as pessoas se divorciam por qualquer bobeira. E por aí vai, né? A fé, por exemplo, hoje a Bíblia ela é um livro de conceitos firmes. Hoje já o mundo vem ensinar para você que na fé você tem que relativizar muita coisa, não é? Você é um cristão, mas se você não aceita a feitiçaria, você é preconceituoso. Peraí, não é por aí, né? Não é isso que a teologia, a palavra de Deus, ela nos ensina. Então nós vivemos tempos assim realmente difíceis, onde a palavra de Deus ela está sendo relativizada, né? Onde o mundo está levando os crentes a darem lugar nas suas próprias vidas a experiências místicas. Há uma corrida desenfreada hoje por milagres, na verdade, no meio dos crentes, no meio da igreja. As pessoas só querem saber de milagres, as pessoas são imediatistas, né? Elas querem as coisas tudo agora, milagres extraordinários. Então nós estamos diante de uma geração frustrada espiritualmente. A geração de hoje em dia, ela é uma geração espiritualmente oca. São crentes vazios, crentes carentes de direção, crentes que não sabem nada da palavra de Deus. Por quê? Porque só querem saber de milagre. Eu quero meu milagre, eu quero minha benção, eu quero meu milagre. E não sabem nada da palavra de Deus. Só querem mamar, ganhar, ganhar e não sabem nada de Deus. Não conhecem Deus. Essa é a verdade, né? Surgiram, como diz meu pai, os crentes macumbeiros, crentes místicos, misticistas. Vivemos uma geração extremamente difícil, uma geração que não conhece a palavra de Deus. Hoje os crentes são realmente feiticeiros, místicos, querem experiências estranhas o tempo inteiro, não é? Vivemos aí uma geração de muitos amuletos gospel. É rosa para você levar para casa, é sal, é água em cima da televisão. Isso aí, meus irmãos, nada mais é do que feitiços cristãos. E olha, quero fazer um parênteses aqui dentro da nossa lição, não é tema. Esse vai ser o problema da igreja no futuro, tá bom? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque a palavra ela nos ensina que o anticristo, quando ele chegar, ele vai ganhar os crentes porque ele vai ser capaz de fazer milagres. A Bíblia diz que ele vai ser capaz de fazer chover fogo do céu. E aí esse bando de crente boca aberta que vive correndo atrás de macumba gospel da nossa geração vão ficar encantados pelo anticristo.
e prontamente vão se entregar voluntariamente ao anticristo. Estarão servindo ao diabo, porque ao invés de correrem atrás de conhecimento da palavra de Deus, correm atrás de bênção e de milagres. E quando Deus não faz o milagre, porque Deus tem vontade própria, ficam com beicinho, ficam magoadinhas e logo abandonam o caminho do Senhor. Então muito cuidado, porque nós estamos caminhando para a chegada do anticristo e essa busca desenfreada dos crentes por milagres, por coisas extraordinárias, vai ser a isca que o anticristo vai usar para levar essa geração para ele. Mas quando nós olhamos para Esdras, nós vemos que Esdras não era alguém que ficava procurando milagre, ele procurava conhecimento da palavra. Hoje, mais do que nunca, o que nós precisamos é correr atrás de conhecimento da palavra. E eu pergunto para você aqui nessa manhã, você tem conhecimento da palavra? Era para as nossas escolas bíblicas dominicais estarem sempre lotadas. As pessoas deveriam correr atrás de conhecimento da palavra. A Bíblia diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Mas o conhecimento bíblico hoje não tem valor para os crentes. Muitos crentes hoje não se importam em ler a palavra, muitos crentes hoje não se importam em conhecer a Bíblia. E aí qualquer bobeira, qualquer heresia que eles ouvem, eles dão ouvidos e se perdem. E vão embora atrás de heresias e de besteiras, né? Hoje há uma falta de conhecimento bíblico muito grande no meio cristão. E como você pode seguir alguma coisa que você não conhece? É muito difícil, né? É extremamente difícil. Meus irmãos, nós precisamos valorizar a palavra. Nós precisamos viver experiências profundas com Deus. Mas eu vou viver experiências profundas com Deus através de milagres. Olha, Deus ele faz milagres. Ponto. Ele faz milagres. Milagres são maravilhosos. O nome já está se definindo. São milagres. Mas as nossas experiências mais profundas com Deus, elas acontecem por meio do conhecimento da Bíblia. Por meio do conhecimento da palavra. É ler a palavra e orar. E por meio dessas duas práticas conjuntas que nós temos as experiências mais profundas com o Senhor. Crente que é crente de verdade, ele lê a Bíblia e ora. Pastor, mas que EBD rasa? Rasa nada. Que EBD básica? Básica nada. Isso é profundo, porque os crentes hoje possuem uma dificuldade gigantesca de ler a palavra e de orar. É o que a igreja hoje precisa. Ler a palavra e orar. E Esdras ele nos ensina isso, porque ele era alguém extremamente curioso pela palavra. Ele era um escriba, ele tinha contato com a lei pela sua profissão, mas ele não ficava preso a isso. Ele não era um mero copiador de leis mosaicas, de leis de Moisés, de leis que vieram de Deus. Ele copiava, mas ele era alguém que buscava conhecer a lei do Senhor. Ele queria mais profundidade. Quanto mais ele tinha contato com a palavra de Deus, mais ele queria ter contato com a palavra do Senhor. E aí quando isso acontece, né, nós acabamos contagiando outras pessoas também a desejarem conhecer mais a palavra do Senhor. Porque a Bíblia, meus irmãos, tão somente a Bíblia, ela é capaz de mudar o nosso estilo de vida. Tem um amigo pastor, e ele me contou certa vez de que ele era um seminarista católico, né? E ali, como todo seminarista católico, ele tinha a prática da devoção pelas imagens, as rezas a outros mediadores que não Cristo, né? A Maria, a Pedro, a Paulo, enfim, teologias à parte. Ele me disse que uma vez ele estava no seminário e ele achou em cima de um banco
uma Bíblia das Cruzadas Billy Graham. Se você é crente antigo, se você é crente novo, você não vai saber do que eu estou falando. Mas os crentes antigos, eles sabem que Billy Graham ele foi o maior pregador da palavra de Deus depois do apóstolo Paulo. E um pregador da nossa geração, né? E ele entregou milhares e milhares de Bíblias. E aí ele achou uma Bíblia das Cruzadas Billy Graham ali dentro do seminário católico. E ele começou a ler e havia alguns estudos ali sobre as imagens. E esse camarada atualmente, ele largou o seminário e ele atualmente ele é um pastor, né? Porque ninguém falou para ele, ninguém pregou para ele, ninguém explicou para ele que a Bíblia é contrária às imagens, ninguém explicou para ele que a Bíblia diz que só há um mediador e que as orações elas devem ser feitas somente a Cristo e não a Paulo, a Pedro, a Maria, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo, o Filho de Deus. É isso que a palavra nos diz. E ninguém explicou isso para ele. Ele achou uma Bíblia num banco e ele começou a ler aqueles estudos bíblicos e somente a Bíblia o convenceu e o converteu e dali ele saiu e hoje ele é um pastor. E o que eu quero dizer para você é exatamente isso. Esdras, ele procurava se aprofundar no relacionamento com a Bíblia, com a lei. Como bom escriba, ele queria cada vez conhecê-la mais. E Deus então se relacionava com Esdras por meio da sua palavra. É isso que falta para a nossa geração hoje em dia. A nossa geração reclama muito que não tem experiência com Deus, mas não lê a Bíblia, não tem contato com a palavra. A Bíblia é a porta principal de experiências com Deus. Eu quero viver milagre. Você não vai viver milagre se não for por meio da Bíblia. Você vai ler a Bíblia é uma porta que se abre para todo um sobrenatural de Deus. Quem corre atrás de sobrenatural sem Bíblia, sem oração, sem contato e estudo com a palavra, está correndo atrás de macumba gospel. Porque milagre de verdade, relacionamento profundo com Deus, ele só vem, tão somente vem pela Bíblia, que é a revelação de Deus. Amém? Meus irmãos, hoje a gente está com uma EBD mais séria, não é? Porque o assunto é extremamente sério. A Bíblia, ela é capaz de mudar o nosso estilo de vida. Quantas vidas foram transformadas por meio da palavra do Senhor? Eu me lembro do testemunho de alguém que estava preso. Eu não sei se você sabe, né? Mas para enrolar um baseado, para enrolar um cigarro de maconha, quanto mais fina for a folha de papel, melhor. E essa pessoa, ela estava na cadeia, ela era uma usuária de drogas, e ela estava ali enrolando dentro da cadeia os seus baseados de maconha, seu baseado, né? Usando folhas de Bíblia, porque as folhas de Bíblia são fininhas. E ele dizia assim que as folhas eram perfeitas para enrolar um baseado. E aí, enquanto ele enrolava os baseados, ele começou a ler aquelas folhas. E ele teve uma experiência com Deus, largou as drogas, depois ele saiu da cadeia e atualmente é um servo do Senhor. O cara estava literalmente fumando a Bíblia, né? E ali, por uma curiosidade, ele começou a ler a palavra e Deus o alcançou por meio da palavra. E a sua vida foi transformada. O que nós aprendemos com Esdras, o que chama a minha atenção em Esdras é isso. Esse seu desejo por conhecer cada vez mais a palavra. Ah, pastor, ele tinha contato com a palavra porque era um escriba. Não, não é isso. Claro, como escriba ele tinha que copiar a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés o atraía. Ele não era um mero copiador, mas ele tinha um interesse em conhecer a palavra de Deus cada vez mais. Tanto que ele se sentiu agora no chamado de Deus, né? Ele se viu no chamado de Deus, na verdade, para também ensinar a outras pessoas dessa palavra. Porque ele começou a perceber que a palavra ela era tão importante que ele precisava dividir com os outros a palavra do Senhor. Amém?
Então o que chama a minha atenção na vida de Esdras é a sua disposição em conhecer a vontade de Deus. Mas em segundo lugar, o que chama também a minha atenção na vida de Esdras é a sua habilidade de transmitir a vontade de Deus. Esdras ele procurava conhecer mais a palavra e a partir do momento que ele começava a ter conhecimento bíblico, ele queria dividir com os outros também, transmitir o conhecimento. No versículo 6 do capítulo 7 do livro de Esdras, fala dele como um homem entendido e conhecedor da palavra. E eu pergunto para você, como que você pode fazer o que alguém quer? Como que você pode cumprir a vontade de alguém se você não sabe a vontade dessa pessoa? Você já pensou nisso? Como que você pode fazer alguma coisa para alguém? Alguma coisa que essa pessoa espera de você se você não conhece a sua vontade? Nós não temos bolas de cristal. Nós não somos adivinhos, adivinhadores. Está até repreendido. A palavra de Deus ela diz que essas coisas também são feitiçarias e não devem ser buscadas pelos cristãos. Mas o que eu quero dizer para você, se você ainda não captou a mensagem, é como nós podemos fazer a vontade de Deus, como nós podemos andar debaixo da vontade de Deus se nós não conhecemos a vontade dele. E a vontade de Deus ela só pode ser conhecida por meio da Bíblia. Ela só pode ser conhecida por meio das Escrituras. Esdras ele começa a conhecer a vontade de Deus. E Esdras então, a partir do momento que ele começa a conhecer a vontade de Deus, ele identifica a raiz do problema que o povo de Deus estava vivendo. O povo de Deus, quero lembrar você, nós estamos em uma série, a série Recomeçar, que fala da volta do povo para Jerusalém. Mas por que Deus permitiu o povo ir lá para a Babilônia, para o cativeiro, ser escravo? Pela infidelidade. O povo não era fiel à vontade de Deus. E Esdras ele começa a pensar, por que o povo é infiel? Será que o povo é ruim? Será que o povo é mau? Religioso pensa assim, né? O homem ele é infiel porque ele é ruim, ele é mau. Claro, há maldade em nós porque há o pecado. Mas não é isso. Esdras identifica o verdadeiro motivo da infidelidade do povo. O povo não obedecia à vontade de Deus porque o povo não conhecia a vontade de Deus. O povo era ignorante em relação às Escrituras, às leis, a palavra que Deus entregou a Moisés, para Moisés entregar ao povo. E Esdras ele fica pensando, peraí, então Deus tem uma vontade, e essa vontade ela tem que ser obedecida, ela tem que ser buscada. E Deus tendo essa vontade, ele entregou essa vontade a Moisés, para Moisés entregar ao povo. E o povo, quando recebeu de Moisés essa palavra, o povo se tornou fiel. É verdade, no passado. Mas com o tempo o povo foi perdendo a palavra da mente. E o povo se tornou infiel. E Esdras pensou, então, é isso que o povo precisa. De um novo Moisés. De alguém que tenha conhecimento da palavra, conhecimento da vontade do Senhor e que traga esse conhecimento a eles. Essa pessoa sou eu. Eu sou um escriba, eu tenho contato direto com a palavra. Eu sei o que Deus quer de mim e do povo. Eu preciso dividir com o povo a vontade de Deus, porque quando o povo conhecer a vontade de Deus, o povo vai voltar a ser fiel. O povo vai voltar a andar debaixo da vontade de Deus. Olha a visão de Esdras, meus irmãos. Ele entendeu que o povo era infiel por ignorância e não por maldade. E Esdras, então, ele passou a dedicar a sua vida em transmitir a vontade de Deus. Quem conhece a vontade de Deus tem uma responsabilidade. Sabia? O apóstolo Paulo falou sobre isso.
Se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Esdras, meus irmãos, ele entende que como conhecedor, como escriba, como conhecedor da palavra, ele tinha uma responsabilidade sobre ele que era de dividir a palavra. Os crentes da nossa geração reclamam muito, né? Cá para nós, a gente é da geração do mimimi, não é? Tudo é reclamação, nhenhenhen. A gente reclama porque as pessoas reclamam, né? É coisa de doido, vivemos a geração da reclamação. E os crentes hoje reclamam muito do estado como o mundo está. Ah, o mundo está perdido. Você já ouviu essa expressão? O mundo está perdido. É verdade, o mundo está perdido. As pessoas estão cada vez mais rebeldes, mais distantes do Senhor. Mas o que está faltando para os crentes hoje em dia entenderem é que o mundo está perdido, mas elas possuem uma responsabilidade para com esse mundo perdido, que é levar a palavra de Deus, porque nós conhecemos a palavra, nós cristãos, pelo menos deveríamos. E muita gente lá no mundo não conhece. Então pesa sobre mim e sobre você que está assistindo a CBD hoje a responsabilidade de levar o mundo a conhecer a vontade do Senhor, para que eles possam se consertar, para que o mundo deixe de estar perdido e encontre o caminho da fidelidade. Esdras ele começa a levar a palavra para o povo, e é muito interessante, meus irmãos, que a missão de Esdras ela não era fácil. Não era fácil. E quando uma missão não é fácil, às vezes a gente fica desanimado. Não significa que Esdras em algum momento não possa ter se desanimado. Mas lá no capítulo 7 nós vemos Esdras dizendo o seguinte: assim visto que a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, encorajei-me. Ou seja, Esdras se motivou a levar a palavra ao povo. Esdras entendeu que Deus estava com ele e que tinha salvação para aquele mundo perdido. O mundo está perdido. O mundo de Esdras também já estava perdido. Mas ele viu que ele podia ser o canal da salvação daquela gente, porque como escriba ele tinha conhecimento da vontade de Deus, para ele e para o povo. E eu pergunto para você, você tem o conhecimento da vontade de Deus para você e para o povo? Mas você tem levado o povo a conhecer isso também? Tem dividido a palavra, tem dividido as leis de Deus com o mundo? Pesa sobre nós essa obrigação e ai de nós se não anunciamos o Evangelho. Essa lição de hoje, meus irmãos, caminhando na direção certa, é praticamente uma lição missionária, que nos desafia a um espírito missionário. E eu quero dizer para você que o nosso desafio hoje, ele é até maior do que o desafio de Esdras. Por quê? Porque a palavra nos diz que quando Esdras começa a falar para o povo as leis de Deus, o povo fica interessado e o povo se torna fiel. O povo passa a ouvir e a seguir a vontade de Deus, a lei de Deus. Mas a nossa geração ela é um pouquinho mais rebelde do que a geração de Esdras. A nossa geração é uma geração cristofóbica. A nossa geração é uma geração que tem um pouco de aversão ao cristianismo. Acha que o cristianismo é coisa quadrada. Acha que o cristianismo é coisa de ignorante. Acha que Cristo, Deus, são mitos, histórias criadas por homens. Então nós vivemos em meio a uma geração um pouco mais endurecida. O nosso desafio é um pouco maior. Mas assim como Esdras, nós podemos dizer: assim visto que a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, encorajei-me. Essas coisas não podem ser motivos para nós perdermos o encorajamento. Nós temos que pregar mais, nós temos que anunciar mais, nós temos que dividir mais com as pessoas
conhecimento da palavra do Senhor. Precisamos confiar em Deus, precisamos depender de Deus, porque Ele certamente nos orienta. Amém? Então, assim, o que chama minha atenção em Esdras é que Esdras ele tem uma disposição muito grande para conhecer a palavra, mas também ele tem uma habilidade muito grande de transmitir a palavra. E em terceiro e último lugar, o que chama a minha atenção na vida de Esdras foi o seu caráter, né? É o seu caráter de também viver aquilo que o Senhor deseja que vivamos. Olha, meus irmãos, não é só ensinar, nós precisamos também viver. Olha para mim, vem para cá, não se desliga não, hein? Já estou indo para o final. 25 minutinhos só. Esdras nos ensina, meus irmãos, que nós não podemos só ensinar a palavra, só falar. Nós também precisamos viver a palavra. O livro de Esdras, ele apresenta esse homem, Esdras, como alguém que vivia o que pregava. Não cabe, meus irmãos, ao cristão a política do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Já ouviu essa expressão? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, o crente não pode ser assim. O crente, ele conhece a palavra, ele anuncia a palavra, mas ele vive a palavra. Ele vive. Quando nós olhamos o ministério do Senhor Jesus, nós podemos ver a mesma atitude em Jesus. Ele pregava uma mensagem, mas ele vivia aquela pregação. Amém? Será que nós vivemos aquilo que nós pregamos? Será que nós vivemos aquilo que nós anunciamos? Será que nós vivemos aquilo que a igreja proclama, que a igreja anuncia, que a igreja ensina? Será que nós vivemos aquilo que nós pregamos? Nós vivemos aquilo que nós anunciamos? Meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Tempos onde os púlpitos, os cristãos, têm relativizado os ensinos bíblicos para agradar as pessoas. Não é? Nós trazemos uma mensagem muito estranha da palavra de Deus, uma mensagem que tenta agradar o mundo. Isso não é evangelho. Há uma verdadeira crise moral atacando esse mundo, e muitas vezes essa crise moral ela tem se instalado dentro da casa dos crentes. O que nós precisamos entender é que nós somos crentes dentro da igreja e fora da igreja. Vamos repetir isso? Repete isso comigo aí na sua casa. Eu sou crente dentro da igreja e fora da igreja. Nós não podemos, meus irmãos, sermos crentes de teoria, que fala uma coisa e faz outra, fala uma coisa e faz outra, fala uma coisa e faz outra. Às vezes há um abismo muito grande entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Mas Esdras, ele não era assim. Talvez vieram outros antes dele que eram assim. Talvez vieram outros depois dele que eram assim. Mas não Esdras. Esdras, ele tinha um caráter, e isso chama a minha atenção, de que ele proclamava a vontade de Deus, ele ensinava a vontade de Deus, mas ele vivia a vontade de Deus. Vivia. Essa geração que nós vivemos, meus irmãos, de crentes que falam uma coisa, mas não vivem aquilo que falam, que pregam uma coisa, mas não vivem aquilo que pregam, isso está transformando a igreja e os crentes em gente sem crédito. A igreja tem se tornado uma instituição desacreditada e os crentes têm se tornado em gente sem crédito. A gente vê isso, meus irmãos. Antigamente os crentes eram respeitados.
Hoje você liga a sua televisão aí num canal completamente anticristão como a Rede Globo e você liga lá num Zorra Total da vida e eles estão fazendo o quê? Zoando os crentes, rindo dos crentes, debochando dos crentes. E eu pergunto para você por quê? Será que hoje o mundo zomba dos crentes? Por quê? A grande verdade, meus irmãos, para pesar nosso, para tristeza nossa, é que em parte os crentes têm dado motivo. Em parte os crentes têm contribuído para essa visão a respeito deles e a respeito da igreja, ao passo que muitas vezes não vivem aquilo que pregam. E nós precisamos com urgência que os Esdras dessa geração se levantem com muita ousadia. Nós precisamos de gente que tenha vontade de conhecer a palavra de Deus, de gente que tenha vontade de transmitir a palavra de Deus e de gente que viva a palavra de Deus. E eu quero concluir dizendo para você que Esdras ele conseguiu com sucesso cumprir a sua missão. Mesmo enfrentando as dificuldades, ele caminhou na direção certa. E assim como ele disse para nós lá no capítulo 7, no versículo 28, a boa mão de Deus nos anima e nos encoraja. Então, encorajei-me. Porque Esdras ele foi um homem fiel, conhecedor e praticante da palavra. A mão de Deus foi sobre ele. Porque foi fiel, Deus o abençoou. E eu quero terminar essa lição dizendo para você, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena buscar, meus irmãos, ao invés de milagres, ao invés de coisas que Deus possa fazer, conhecimento da palavra. Ser cristão não tem muito a ver com o que Deus pode fazer, mas tem a ver com o que Deus já fez, que é a entrega do seu Filho Jesus. Não fique preocupado com o que Deus ele pode fazer. Ele pode fazer muita coisa. Ele pode fazer muitos milagres. Ele pode fazer coisas extraordinárias que nós não esperamos e não imaginamos. Mas o que não pode apagar da nossa memória é o que Ele já fez por nós. É o que Ele já realizou por nós. Sejamos fiéis ao Senhor, procuremos conhecer mais a Sua Palavra, transmitir a Sua Palavra e viver a Sua Palavra. E certamente, meus irmãos, nós vamos viver e vamos desfrutar os efeitos disso. Nós veremos a poderosa mão do Senhor repousada sobre as nossas vidas. Você deseja isso? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Sua Palavra que nos ensina a caminharmos na direção correta. Porque vivemos uma geração muito difícil, ó Pai. Uma geração de crentes que estão caminhando para longe do Senhor. Crentes que não conhecem a Sua Palavra, crentes que vivem atrás de milagres, ó Deus, mas que nem sabem quem Tu és. Não sabem o que o Senhor espera de nós. Nos coloca na direção certa, ó Pai, para que o conheçamos cada vez mais, para que a nossa fidelidade seja fundamentada naquilo que o Senhor já fez por nós e não naquilo que o Senhor pode fazer. O Senhor entregou o Seu Filho por nós e isso deve ser suficiente a cada um de nós. Levante, Senhor, Esdras em nossa geração. Faça de cada um de nós que estamos ouvindo, seja aqui, ó Pai, nesse culto online, nessa EBD online, seja lá na igreja, na EBD presencial. Faça de nós Esdras. Dê a nós, ó Pai, espíritos como o de Esdras, de gente comprometida com a lei e a vontade do Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus que podemos estar juntos aqui refletindo na santa palavra do Senhor. Se você está nos acompanhando nos cultos e EBDs presenciais,
Logo nós nos vemos lá na igreja. Se você está nos seguindo pelos cultos e EBDs online, daqui a pouquinho, novamente, às 19 horas, nós estamos aqui juntos outra vez para o nosso culto online e a nossa série Evidências da Fé. Um beijo no seu coração, uma semana que começa hoje de muita graça e de muita paz para você e para a sua família. Deus te abençoe. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Que o Senhor sobre ti levante o seu